Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Sempre pedindo aos irmãos que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem se expanda a outras pessoas. E, meu amado, como eu falei, é sempre muito prazeroso me reunir como igreja através desse canal do YouTube, e para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. E eu gostaria de, antes de iniciar a mensagem aqui, fazer uma observação e explicar para vocês, principalmente vocês evangélicos que vivem nessa religião da qual escraviza as pessoas e que te leva ao engano, tentando te levar a Deus, quando Deus ele já está dentro de ti. E lembrando também que eu já fiz parte dessa religião chamada de evangélica, e que não tem nenhuma diferença das outras religiões, seja a católica, seja espírita, ou seja qualquer outra religião. Por que, Lira? Porque, meu amado, como eu já expliquei, toda e qualquer religião não tem Deus. Não tem Deus. Por que não tem Deus? Porque não tem o Evangelho, meu amado. Os cães gulosos, o chamado pastor, os enganadores, eles não pregam o Evangelho. E Lira, o que é o Evangelho? É exatamente o que eu gostaria de explicar para vocês, o que é o Evangelho. O Evangelho, Lira, é toda a Bíblia, como os evangélicos pensam? Não, meu amado. O Evangelho não é toda a Bíblia. A Bíblia, como eu já falei, ela é dividida em duas partes. Na primeira aliança e na segunda aliança. E a primeira aliança foi somente para um povo, que foi os judeus, e que eles não fizeram, não passaram pela prova da qual eles foram submetidos. Então, Deus, ele se fez carne e habitou entre os homens e cumpriu toda a primeira aliança e aboliu. Na cruz, ele aboliu toda a primeira aliança. Ou seja, até João, até o último livro da lei, não tem validade, foi abolido. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Então, Lira, o que nós devemos viver? Onde é na Bíblia que nós devemos viver? E o que é que nós devemos entender por graça? O que nós devemos entender por Evangelho? Meu amado, olha, o Evangelho é o Evangelho único, que é a nova aliança, onde mostra a tua posição em Cristo, e onde só existe Cristo, só existe Deus na segunda aliança. Na primeira aliança não existe mais Deus. Já existiu, que foi o Deus de Israel, e que depois foi Deus manifestado em carne, que foi Jesus de Nazaré. Então, nem existe mais o Deus de Israel, e nem existe mais o Jesus de Nazaré, e nem existe mais a primeira aliança, porque ele, o dono do mundo, que vocês evangélicos querem discutir com ele, ele cumpriu a primeira aliança, e na sua carne, em Jesus de Nazaré, ele cumpriu. E o Cristo ressuscitado pôs sim a lei. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Lucas 16:16, a lei e os profetas, ou seja,
toda a primeira aliança vigoraram, teve validade até João. E lá em Hebreus diz que ele abrogou a primeira aliança. Ele pôs sim, e ele fez um novo e vivo caminho. E Lira, qual é esse novo e vivo caminho? A segunda aliança, meu amado. A segunda aliança, o ministério do Espírito. Aquele ministério do qual ele prometeu para aquela mulher lá no poço de Jacó, que ele falou para a mulher: não adorarás nem aqui e nem em Jerusalém, porque os meus verdadeiros adoradores me adorarão somente em espírito e verdade. E Lira, quando é que veio esse ministério do Espírito e verdade? Meu amado, quando ele falou na cruz de Telestai, está consumado, o ministério do Espírito, ou seja, toda a Bíblia ali, espiritualmente, estava se cumprindo. E que os seus verdadeiros adoradores, que são os seus eleitos, são os seus espíritos, escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, é que vão adorar, porque ele tem os seus verdadeiros adoradores. E esses espíritos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, que são os seus filhos, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Então, meu amado, Deus, como eu já falei, ele é pai dos espíritos. E esses filhos de Deus, como já teve Jesus de Nazaré, estão aqui nesse mundo numa participação comum de carne e sangue. Ou seja, nós, os verdadeiros filhos de Deus, o espírito que estão revestidos dessa carne do homem exterior, está aqui representando o reino de Deus, está aqui representando o nosso país celestial. Ou seja, nós, os homens, somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui representando as coisas celestiais, como eu estou fazendo agora, pregando o evangelho espiritual. Não é carne, não é pão, não é suco, não é dinheiro, não é envelope, não é cão guloso, não é ladrão, não é nada, é espiritual, representando aqui o ministério do Espírito. Ou seja, eu sou embaixador de Cristo, eu não sou daqui, eu vim de lá e estou aqui representando o meu país, que é o céu. E as mulheres, Lira, as mulheres espirituais, os espíritos dele, filho dele, são embaixatrizes. Estão aqui também numa participação comum de carne e sangue, representando o reino celestial, como eu estou fazendo agora. Então, meu amado, dito estas coisas, eu estou aqui com a mensagem da qual eu já fiz a parte 2, e eu estou abrindo aqui o evangelho e estou desmoralizando esses cães gulosos chamados pastores, esses bispos, esses padres, todo tipo de religião. Eu estou desmoralizando e dizendo que são tudo mentiroso, enganadores e que só pregam para roubar. E eu estou abrindo o evangelho aqui e estou mostrando na Bíblia. Não é falácia, não é conversa de cara roxinha. Não é dizendo que Deus me disse, que Deus me falou.
eu estou mostrando aqui é no Evangelho. Então, olha, eu já preguei para vocês, né, que aceitar Jesus é uma mentira. Eu abri em Efésios 1:4. Eu já preguei que o teu pastor dizer que tu é um miserável, um desgraçado, também é um engano. Efésios 1:5. Eu já preguei que batismo nas águas é uma mentira, é um engano. Romanos 6:3. Eu já preguei que o teu ladrão dizer que o velho homem ficou na piscina dele é um engano, é uma mentira. Romanos 6:6. Eu já provei para vocês, evangélicos, que vivem nessa mentira, nesse engano, adorando mais a criatura do que o Criador, que não existe a macumba da Santa Ceia e que é Páscoa. E eu abri e mostrei aqui em Lucas 22, 3, 7, e fui até o 19, preguei para vocês e provei que o teu pastor te engana, que o teu pastor mente, que não existe dízimo, que o dízimo era da lei e que era alimento e que foi somente para uma nação, e essa nação se chama Israel, e que nunca foi dinheiro, que era alimentos para uma tribo que cuidava das coisas de Deus e que não tinha herança, e que era 10% uma vez por ano do que eles plantavam, do que eles colhiam e do que eles criavam. Eu abri Malaquias 3:8, fui até o 12. Provei também que o teu cão guloso chamado pastor é um mentiroso, é um enganador, é um ladrão, e que ele transforma a verdade de Deus em mentira. E eu provei aqui que o devorador da Bíblia, que ele diz para tu que é o diabo e que vai na tua casa se tu não der o dízimo. E eu abri aqui em Joel 1:4 e provei que esse devorador é uma espécie de gafanhoto. Então, meu amado, aqui eu estou pegando o Evangelho e estou pegando esse teu cão guloso chamado pastor, né? E se vocês continuarem nesse engano, vocês evangélicos também, nós estamos aqui através do entendimento espiritual, através da mente de Cristo, nós estamos reduzindo vocês a pó. Nós estamos aqui mostrando, através do entendimento do Espírito Santo, que vocês são um mentiroso, e que vocês vivem no engano, e que vocês não servem a Deus, e tu só serve o teu cão guloso, adorando mais a criatura do que o Criador, e que vocês são rebeldes, vocês evangélicos, e vocês não aceitam o Evangelho. Entende? E isso serve também para os católicos, que vivem servindo a pedaço de pau e a defunto, e mentindo, dizendo que viu a Maria chorando, não sei por onde, se a Maria é defunta. Então, meu amado, dando continuidade aqui, continuando chamando o teu cão guloso chamado pastor de mentiroso, de enganador e de ladrão, e dizendo que ele só prega por topa e ganância, e que ele só pensa no fio metal, e que ele não sabe de nada, ele só prega para enganar vocês, que sabem menos do que ele. E quando a gente prega, vocês chamam Deus de mentiroso, pensando que está chamando eu. Meu amado, o Lira, ele está só lendo o Evangelho e dando o entendimento da mente de Cristo, não é da mente de homem. Então, olha, dando prosseguimento aqui, detonando o teu cão guloso, o teu pastor, provando que eles são mentirosos e que eles não pregam nada. Culto de libertação, eu vou provar para tu também que é uma mentira e que vocês foram enganados a vida inteira. E eu vou abrir o Evangelho. E eu não quero que você creia em mim, não. É para tu pegar a tua Bíblia e abrir no Evangelho. Não vai abrir perto do teu pastor, não, que ele não vai deixar, não.
Então, olha, provando de culto de libertação é uma mentira, é um engano. Colossenses 1, 13 e 14, olha. Ele é sempre Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, meu amado, o teu cão guloso, tu chega lá na teu engano, na tua arapuca que tu chama de igreja, e que eu já provei que é empresa, que tem CNPJ, que tem tudo, e que a igreja é só de Cristo, e Deus não habita nessas arapucas, ele não ministra, ele nunca entrou na arapuca de vocês, e que isso aí é um engano, e nem Deus vocês não têm. Só se ele for mentiroso. Então, o teu cão guloso diz, hoje vai ter culto de libertação. Que nem eu vi aquele cão guloso lá da Washington Soares, anunciando na rádio dele que ia ter culto de libertação. E o culto de libertação deles é toda semana. Toda semana esse mentiroso, esse ladrão, esses enganadores, eles inventam um culto de libertação. Então, cabeça oca evangélica. Se tu tivesse um pouco de raciocínio, tu ia chegar para esse teu ladrão e ia dizer, pastor, enganador, culto de libertação de novo. Não já teve semana passada, cão guloso? E não vale de nada não esse culto de libertação. Se houve um culto de libertação é para tu estar liberto, infeliz. Como é que tu vai pregar de novo, vai fazer de novo o culto de libertação? Então, meu amado, tu vive nesse teu engano aí a vida inteira, fazendo o culto de libertação e nunca que tu é liberto. Sabe por quê? Porque tu só vai ser liberto quando tu entender o evangelho e tu sair dessa macumba aí, chamada de sistema evangélico, onde só te engana. Então, meu amado, culto de libertação é um engano, é uma mentira. Colossenses 1,13, ele nos libertou. Então, tu já está liberto, macho. O dono do mundo, ele, na cruz, quando ele disse Tetelestai, ele estava dizendo que já fez tudo, mas não é para tu fazer nada. O justo viverá por fé. O que o evangélico faz? Ele vai para a igreja dele, se reunir, para quê, Lira? Para ser injusto com Deus. Por quê? Porque o evangelho diz, o justo viverá por fé, macho. Vocês não vivem por fé, vocês não têm fé. Então, macho, olha, Colossenses 1,13, ele nos libertou, mas tu já foi liberto. Ele nos libertou do império das trevas, da escuridão, da maldição. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Lira, o que é o reino do Filho do seu amor? A graça, macho. A graça. O evangelho da graça. As 14 cartas de Paulo. Onde ele já fez tudo por ti. E é para tu crer. É para tu crer no que está escrito, macho. Não é para tu crer no teu cão guloso. Não é para tu crer no teu cão guloso, te enganando, te fazendo cativo, escravo, para te roubar. Então, no 14 ele diz, ó, no qual temos a redenção. O que é, Lira, redenção? Redenção, cara, é tu ser absolvido. Tu foi absolvido. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o que acontece com os evangélicos? Só tem maldição, macho. Só tem maldição. Vocês, evangélicos, vocês só tem maldição, macho. Vocês, o diabo está na tua vida, o diabo saiu da tua vida. O pastor vai expulsar o diabo da tua vida, mas o teu dízimo atrasou, o diabo voltou para a tua vida. Jesus vai voltar e tu vai ficar porque o teu dízimo está atrasado. Ele vai te saltar a mão. Tu é um desgraçado, macho. Pelo amor de Deus, evangélico, acorda, cara. O evangelho diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Lira, porque só tem maldição em nós? Porque vocês não estão em Cristo Jesus, macho.
Vocês estão no ministério de condenação e morte. Na antiga lei de Moisés, que não existe mais e nunca foi para tu, porque tu é gentil, macho. E que a antiga aliança só foi para os judeus. E que não é mais para ninguém, que eu já iniciei aqui explicando. Sai dessa macumba, cara, chamada sistema evangélico. Dá as contas desse teu ladrão. Dá as contas dessa tua sinagoga chamada igreja. Vem para o Cristo ressuscitado, onde é para tu viver só por fé. Não é para fazer nada. Tu não precisa ter igreja para tu ser salvo. Tu já é salvo, macho. Então, olha, Colossenses 1,14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ó. Você só tem maldição, mas você diz que é pecador, que tu é um desgraçado. E aqui está dizendo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Não tem pecado, macho. Ele já fez tudo no teu espírito, macho. Deus não é pai da tua carne, Deus não é pai do lira. Tudo que tu semear na carne, tu vai colher, macho. Tu tem que viver por fé, meu amado. Então, olha, provado para vocês que culto de libertação é uma mentira. E agora eu vou provar para tu aqui que pastor como Deus, né? Que esse Deus de vocês com D minúsculo é outra mentira, é outro engano. Olha, Colossenses 1, 18, 23, olha. Colossenses 1, 18. Olha, preste atenção. Teu pastor, quando ele chega aí nessas arapucas, com essa multidão aí, que não tem nada a ver com Deus, todo mundo se levanta. E todo mundo senta. E todo mundo se levanta. Porque chegou o Deus de vocês com D minúsculo. E que vocês sentam, levanta. Não é por adoração a Deus. É por adoração a esse teu mentiroso. Porque só ele é que tem Deus. Só ele é que tem o Espírito Santo. Só ele é que pode orar por ti. Só ele é que promete que vai fazer tudo. E que Deus vai aparecer no fim do culto sendo oferecido como uma penca de banana. E eu já provei para vocês aqui que ninguém aceita Jesus. Isso é uma mentira, é um engano desse teu ladrão. Então, olha, provando que não tem cão guloso como Deus, que é só vocês que idolatram esses ladrão, Colossenses 1,18. Ele, quando eu falo ele, quando o evangelho fala ele, é sempre Cristo, tá? Eu já expliquei isso para vocês. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Lira, o que é o corpo? É a igreja. E o que é a igreja? O corpo. O corpo de quem, Liro? De Deus. O corpo de Deus é a igreja. Que vocês, cabeça oca, vocês não têm evangelho, e esse teu cão guloso aí também não prega, ele diz que é um pedaço de pão. Um pedaço de pão da padaria é o corpo de Cristo. E o evangelho, Lira, Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, ter o princípio, ter o início. Tudo é ele, tudo é dele. E esse teu cão guloso, ele não se acha, ele não quer ser Deus, não. Ele se acha o próprio Deus. Então, meu amado, na graça não tem pastor, na graça não tem homem como Deus. Na graça não tem idolatria. É tu adorar a Deus em espírito e verdade. Não é idolatrar um pedaço de pão. Não é idolatrar um copo d'água. Não é idolatrar um suco. Não é idolatrar envelope. Não é idolatrar esse teu ladrão aí, que vocês adoram mais a criatura do que o Criador.
Então, olha, Colossenses 1,19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de a sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, meu amado, tu sabe o que é reconciliar? Reconciliar, macho, é Deus mesmo em ti. Ele te reconciliou com ele, porque o pecado de Adão, ele separou o homem de Deus. E ele mesmo, Cristo, através dele, ele reconciliou o homem com ele. E o que o teu ladrão faz? O que o teu chamado falso pastor faz? O teu enganador, o que ele faz? Ele quer levar você a Deus, macho. Quando Deus, ele já se chegou a tu, ele já te reconciliou com ele. E o cara pega Deus junto com vocês e reduz ele a nada, dizendo que ele não fez nada, e a macumba dele aí é que vai fazer. Então, macho, olha, e aqui no 21 diz, e a vós outros também, que outrora era estranho e inimigo no entendimento, pelas vossas obras malignas. Meu amado, o que é obras malignas? Obras malignas é tudo isso aí que os evangélicos fazem, macho. Todas essas reuniões que vocês fazem aí, né? E essas obras das quais vocês estão sempre dizendo, porque foi eu, porque foi o meu pastor, porque foi lá na minha igreja. Tudo isso aí é obras malignas, que vocês, por falta de entendimento, vocês continuam nessa maldição. E que ele diz aqui, olha, e a vós outros também, que outrora eras estranho e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas. Então Paulo está se dirigindo aqui aos Colossenses e está dizendo que eles lá viviam nessas obras malignas, mas que eles também foram reconciliados, né? E que eles eram inimigos de Deus no entendimento. Então, Lira, e nós, os evangélicos, vocês continuam sendo inimigos de Deus, macho. Vocês continuam sendo inimigos de Deus no entendimento. Por quê? Porque tudo que Deus já fez, vocês evangélicos dizem que é mentira. E pelo entendimento de vocês, né? Vocês acham e continuam nas obras malignas, achando que vocês é que vão fazer o que Deus já fez. Por que, Lira? Porque vocês não servem a Deus, macho. Vocês não crêem no evangelho. Tu vai para tua macumba aceitar Jesus, né? Mas vocês não aceitam o evangelho. Vocês não aceitam a obra de Deus. Vocês não aceitam o feito da cruz. Lira, e o que é o feito da cruz? Meu amado, o feito da cruz é todo o sofrimento dele que ele passou na cruz. Isso é o sofrimento da cruz, da qual deu início à nova aliança, o evangelho único, do qual Paulo recebeu a revelação e através do Espírito Santo foi passado para nós, e nós estamos passando para vocês, para os verdadeiros filhos de Deus, né? E os que não entenderam ainda chamam Deus de mentiroso. Então, olha, mais uma mentira, né? Mais uma mentira é o teu pastor dizer que tu é ladrão, quando o ladrão é ele. Mais uma mentira é o teu pastor, o teu enganador, o teu mentiroso dizer que tu tá roubando a Deus. Isso é uma mentira, é um engano que eles pregam somente para enganar vocês e manter vocês como escravo dessa maldita religião chamada
de religião evangélica. E eu vou provar para tu aqui no evangelho, tá? Colossenses, para encerrar, Colossenses 2, 13 a 15. Eu vou ler para tu e vou provar que o teu ladrão te chamar de ladrão é um engano e que não tem base bíblica para eles te chamar de ladrão e dizer que tu tá roubando a Deus. Olha, Colossenses 2,13. E a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela a incircuncisão da vossa carne. Então, Paulo está falando aqui aos Colossenses e ele está se dirigindo aos judeus e está se dirigindo a nós, os gentios. Não nós de hoje. Aqui Paulo está se dirigindo aos Colossenses, aos gentios que passaram por aquela transição, ou seja, antes da cruz. Porém, Paulo recebeu a revelação e estava passando para eles. Então, olha, e a vós outros que estavas mortos pelas transgressões. Então, quem era que estava morto as transgressões? Eram os judeus. Por que, Lira, que eles estavam mortos? Porque eles não conseguiram cumprir a lei e que o pecado do mundo nessa geração para os judeus era a transgressão da lei, da qual não foi para nós, do qual nós não fomos incluídos. Então Paulo diz: e a vós